Amados irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós nessa noite. Agradeço ao Tom honroso convite de mais uma vez poder palestrar na Semana Teológica aqui do nosso seminário em Ji-Paraná. Convido os amados irmãos para que abramos a palavra do Senhor na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12, pretendemos, com a graça de Deus, fazermos a exposição desta passagem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo de 1 a 12, nós faremos a leitura, e eu convido a igreja a participar da leitura. Eu darei início com o versículo 1, os irmãos responderão a leitura com o versículo 2, e assim de forma alternada, sucessiva, faremos a leitura até o versículo de número 12. Versículo 1: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A igreja. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama e acaricia os próprios filhos. Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós Vamos orar? Mesmo assentado como os irmãos estão, eu os convido para que nesse momento busquemos ao Senhor e oremos pedindo ao Senhor Deus que nos dê iluminação e compreensão da sua palavra nesta noite. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra e sabemos, ó Pai, que somente poderemos compreender a mesma mediante a tua graça e a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o entendimento da tua palavra. Coloco, ó Pai, diante do Senhor a minha vida. Me dê a graça, ó Deus, de expor fielmente a Tua palavra, a fim de que os Teus filhos que aqui estão sejam pela mesma edificados e instruídos, ó Deus. Fala ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a atenção necessária, a reverência, Senhor, ao ouvirmos a Tua santa e bendita voz. Que nós, ó Deus, à luz da experiência, do testemunho de vida e ministério do Teu servo Paulo, possamos, ó Deus, sermos inspirados a seguirmos, ó Deus, esse bom modelo. Rogamos, ó Pai, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores líderes de toda a história do cristianismo. Ninguém contribuiu tanto para a expansão do Evangelho, para a edificação das igrejas, Ninguém contribuiu tanto para a proclamação da palavra de Deus em toda a história quanto
o apóstolo Paulo. Nosso objetivo nessa noite, meus amados irmãos, é analisarmos os atributos, as virtudes deste grande homem de Deus, que foi poderosamente usado pelo Espírito Santo para a edificação e a consolidação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu destaco nessa noite como uma das características, ou um dos atributos do apóstolo Paulo, a sua confiança em Deus. Paulo era um homem confiante em Deus. Eu fundamento o meu argumento no versículo 1 e 2, e eu peço a sua atenção para que novamente seus olhos voltem para a Bíblia, para que você possa acompanhar o texto. Palavras de Paulo: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de ser maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, e aqui está o argumento que eu uso para fundamentar o meu ponto, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Como os irmãos ouviram ontem por parte do reverendo Wagner, nós sabemos que a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita por volta do ano 51, e provavelmente essa carta, meus amados irmãos, foi escrita com um dos objetivos, é claro que vimos outros objetivos também ontem, de Paulo defender a sua autoridade como apóstolo. Provavelmente pessoas de fora da igreja estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo, e essas pessoas de fora da igreja já estavam influenciando algumas pessoas dentro da igreja. Com o objetivo então de defender a sua autoridade como apóstolo, Paulo então escreve o capítulo de número 2. Ele reporta-se também sobre a sua breve estada em Filipe, e essa história está registrada no capítulo 16, do versículo 19 a 24, de Atos dos Apóstolos, e eu creio que alguns irmãos conhecem essa história. Paulo e Silas foram surrados, apanhados, foram agredidos ali em Filipos, em praça pública, e diante desse episódio, diante dessa violência que Paulo e Silas sofreram, Paulo tinha tudo para retroceder, abandonar a viagem, voltar para casa. Mas mesmo diante daquela circunstância adversa, mesmo diante daquela agressão, Paulo permaneceu firme no seu propósito de levar o Evangelho avante. Foi dessa forma então, depois de ter sido espancado e surrado em Filipos, que ele seguiu até a cidade de Tessalônica, com o objetivo de pregar o Evangelho ali naquele lugar. Diante desse fato, Paulo então afirma aos seus leitores que ele tinha ousada confiança em nosso Deus. Não eram as adversidades, os problemas e até mesmo a agressão que ia impedir o apóstolo Paulo de continuar a cumprir a sua missão, de pregar o Evangelho e anunciar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha uma confiança, não que ele estaria imune ou isento a problemas e a dificuldades, mas a confiança de Paulo recaía sobre a consciência que ele tinha, de que Deus cumpriria os seus propósitos em sua vida. É importante nós afirmarmos isso, porque muitas vezes pensamos que a nossa confiança em Deus há de nos isentarmos de enfrentar problemas, dificuldades e lutas no ministério. Nossa confiança precisa estar centrada em Deus, no seguinte aspecto, de que Deus há de cumprir em nossa vida todos os seus propósitos e desígnios. A segunda característica que eu chamo a atenção dos amados irmãos acerca do apóstolo Paulo é a sua fidelidade ao Evangelho. Paulo era um homem fiel ao Evangelho. Eu fundamento esse meu segundo argumento nos versículos 3 e 4 e chamo a sua atenção novamente para a leitura do texto. A palavra do Senhor assim nos diz: pois a nossa exortação, e aqui nós precisamos entender que Paulo está falando sobre a sua mensagem, não procede de engano e nem de pureza e nem se baseia em dolo. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. À luz desses dois versículos, meus amados irmãos, eu gostaria de fazer aqui 3 destaques.
Primeiro, chamo a sua atenção para as características da mensagem de Paulo, a consciência do chamado de Paulo e o propósito da pregação de Paulo. À luz do versículo de número 3, eu e você podemos observar que o evangelho que Paulo pregava, a mensagem que Paulo anunciava, tinha 3 características. A primeira dela, não era uma mensagem que procedia de engano. O que Paulo quer dizer com isso? Que a mensagem que ele pregava, que o evangelho que ele anunciava, não era fruto da criatividade humana, não era produto da elucubração de homens, mas a mensagem que ele pregava era divina, era uma mensagem inspirada por Deus. Paulo tinha a plena consciência disso, por isso ele faz tal afirmação, que a sua mensagem não procede de engano, pois ele era plenamente convicto que ele falava com a autoridade divina. Segundo, a mensagem que Paulo pregava não procedia de impureza, a mensagem que Paulo pregava era pura. E por que a mensagem que Paulo pregava era pura? Porque ele era fiel na exposição daquilo que ele havia recebido da parte do Senhor. Paulo não procurava impressionar as pessoas, nem acrescentar ou retirar nada da mensagem que ele havia recebido do próprio Senhor. Paulo tinha o compromisso de pregar a palavra do Senhor, assim como ele havia recebido do próprio Deus, sem contaminar a mesma. Terceira característica da mensagem de Paulo, não se baseava em dolo. Dolo aqui podemos traduzir como a intenção de enganar alguém. Se existia algo na vida de Paulo, que Paulo procurava sempre cuidar, é que em nenhum momento ele pudesse usar da mensagem do evangelho com o objetivo de iludir a qualquer um dos seus ouvintes. Paulo, ele era compromissado com a verdade. Paulo tinha compromisso de transmitir com clareza, simplicidade e fidelidade a palavra do nosso Deus. Além de apresentar as características da mensagem que Paulo pregava, chama a atenção dos amados irmãos também para a consciência do chamado de Paulo quanto à obra que Deus havia separado para ele. Vejam vocês o versículo 4, quando Paulo diz o seguinte: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos conferir ele o evangelho. O termo aprovado aqui era usado no grego clássico, no sentido de descrever uma pessoa que foi selecionada para um cargo público. Essa seria a ideia do termo aqui, no seu sentido original. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele havia sido escolhido por Deus, que ele havia sido separado por Deus, e Deus lhe conferiu o privilégio de ser um arauto do evangelho, um proclamador das suas verdades. Paulo tinha essa consciência, que ele havia recebido da parte do Senhor esse grande privilégio, que o apostolado para ele não foi uma decisão própria, uma escolha pessoal, mas que de fato o apostolado foi um chamado divino. Eu faço aqui uma breve consideração. Eu creio que todos nós pastores e os futuros pastores seminaristas que aqui estão devem ter essa consciência de que aqui nós estamos não porque somos voluntários, mas porque um dia fomos recrutados. Ouvimos a voz de Deus, o chamado de Deus, e dizemos sim a esse chamado, e por isso aqui nós estamos. Terceiro aspecto que eu chamo a atenção dos amados irmãos, que também eu creio deve nortear o nosso ministério como pregadores da palavra do Senhor, é o propósito da pregação. Ainda no versículo 4, Paulo ele usa a seguinte expressão: assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Portanto, meus amados irmãos, algo que deve nortear o exercício da pregação de pastores e seminaristas que aqui estão é o fato de nós procurarmos sermos fiéis a Deus e pregarmos para a glória do Senhor, sem o objetivo de bajularmos ou agradarmos as pessoas. Nós não podemos cair na tentação, e tentação de fato vem do maligno,
no sentido de subir ao púlpito e ficar pensando: olha, eu não posso falar isso porque eu posso magoar fulano, eu não posso falar isso porque fulano pode ficar entristecido com aquilo que eu vou dizer. A partir do momento que nós subimos ao púlpito e olhamos para o público que nos ouve, e procuramos selecionar, separar porções da palavra, ou ficamos medindo a palavra do Evangelho ao ser dita, porque com isso temos medo de machucar as pessoas, nós nos tornamos desqualificados para o exercício da pregação do Evangelho. Nosso compromisso sobre todas as coisas é expormos fielmente a palavra do Senhor, com o objetivo de agradarmos a Deus somente. E Paulo, ele tinha essa consciência no seu chamado, e este era o propósito da sua pregação. Então, portanto, meus amados irmãos, eu e você, à luz desses dois versículos, versículos 3 e 4, podemos afirmar que Paulo era alguém fiel ao Evangelho. Chama a sua atenção nesse momento, para que você, pastor, seminarista, os demais irmãos que aqui estão, que pregam, que ensinam e que instruem a igreja, será que encontramos em nós também essa mesma característica? Será que nutrimos em nosso coração esse propósito de sermos inteiramente fiéis ao Senhor no exercício da proclamação? Será que porventura o nosso coração muitas vezes não vacila diante da responsabilidade que temos de anunciarmos os desígnios de Deus? Palavras que muitas vezes são pesadas ao coração de quem ouve. Eu gostaria que você pudesse sair daqui nessa noite consciente que o servo aprovado por Deus é aquele que é fiel no exercício da pregação, que anuncia todos os desígnios de Deus, conforme a sua palavra inspirada. Terceira característica marcante do ministério de Paulo, que fez com que de fato Paulo fosse um homem aprovado por Deus. Paulo era desapegado aos bens materiais. Paulo era um servo de Deus, desapegado aos bens materiais. Chamo a sua atenção e fundamento o meu argumento no versículo de número 5, e eu peço que você acompanhe. Vejam o que Paulo diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Paulo pregava o Evangelho porque desejava ganhar almas para Cristo e não dinheiro para o seu bolso. E eu chamo aqui a sua atenção, meus amados irmãos, para duas realidades que o próprio apóstolo Paulo, ele expressa em suas próprias cartas. Primeiro, Paulo sabia que o amor ao dinheiro poderia ser a sua ruína. Paulo sabia que o amor ao dinheiro podia ser a sua ruína. Quando Paulo instrui o jovem pastor de Éfeso, Timóteo, ainda no início do seu ministério, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amados irmãos, eu chamo a sua atenção nessa noite para essa verdade aqui enfática que nós encontramos na palavra do Senhor. Quem entra no ministério porque busca glória, reconhecimento ou bens materiais está fadado ao fracasso. Quem busca no ministério dinheiro, a realização dos seus sonhos materiais, está fadado ao erro e à vergonha. Amados irmãos, quantos ministérios, quantos homens que foram usados por Deus, pastores de grandes igrejas, ministérios que eram até mesmo expressos na mídia, hoje acabaram. Homens que se perderam no caminho. A derrocada desses se deu justamente pelo fato de que muitos desses amaram mais o dinheiro do que a glória de Deus. O dinheiro em si não é o problema.
mas eu chamo a sua atenção que o amor ao dinheiro, a avareza, é a raiz de todos os males. E ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou servimos a Deus, ou servimos às riquezas. E cabe aqui uma breve reflexão para nós essa noite, meus amados irmãos. Aonde está o nosso coração? Aonde depositamos os nossos sonhos? Aonde repousam os nossos olhos? No dinheiro ou na fidelidade à pregação da palavra de Deus? Paulo, meus amados irmãos, nos ensina à luz desse texto que o objetivo da pregação do Evangelho é levar almas ao conhecimento da verdade, não encher o bolso de dinheiro. A segunda consideração que eu chamo a sua atenção, pensando também aqui nos escritos de Paulo, é que Paulo também não usava do Evangelho como meio de mercadejar a sua fé. Em 2 Coríntios 2:7, Paulo diz o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros. Olha só que curioso, já no tempo de Paulo havia os mercadores da fé, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É interessante a consciência de Paulo aqui. Paulo sabia que ele poderia enganar os homens, que ele podia iludir as pessoas, que ele podia enganar as pessoas que lhe acompanhavam ou até mesmo seus ouvintes. Mas no texto em análise e também à luz, 2 Coríntios 2:7, Paulo é consciente que ele jamais pode enganar a Deus. O Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor conhece o nosso coração. Podemos enganar o conselho, o presbitério, podemos enganar os colegas, mas a Deus nós não enganamos. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe as nossas intenções. Deus conhece todos os nossos intentos. Podemos ter cara de piedosos, jeito de piedosos, fala piedosa, mas podemos ter um coração iníquo, avarento, cheio de cobiça. E Deus conhece. Deus prova na sinceridade a vida dos seus servos. Paulo era um homem que não entrou no ministério buscando riqueza, buscando o acúmulo de bens materiais, mas servir ao Senhor de forma sincera. Quarta característica que eu chamo a sua atenção nessa noite, e eu espero que você esteja anotando aí, do ministério do apóstolo Paulo: ele era um homem humilde de espírito. Paulo era um homem humilde de espírito. Eu fundamento esse meu argumento agora à luz do versículo de número 6. A palavra do Senhor assim nos diz: também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós e nem de outros. Paulo não buscava fama no seu ministério e nem via a prática da pregação como um palco de exibição. Eu chamo a sua atenção para dois aspectos que mostram que de fato Paulo tinha humildade de espírito. Primeiro, eu creio que a humildade de espírito de Paulo se caracteriza pelo fato dele não buscar agradar a homens. Quando falamos sobre humildade, via de regra nós pensamos de forma equivocada sobre a condição social de uma pessoa. Chega uma pessoa na igreja que é desprovida de posses materiais e a gente costuma dizer: olha, fulano de tal é muito humilde. Mas humildade não tem nada a ver com condição social. Humildade é estado de espírito. Humildade é você ter condições de e abrir mão para. O apóstolo Paulo, ele pregava e ele poderia muito bem usar da sua retórica, usar da sua linguagem, do seu conhecimento para agradar a homens, receber o aplauso de homens, a aceitação da multidão. Mas mesmo tendo condições de o fazer,
Paulo jamais usou do seu conhecimento, ou da sua capacidade, da sua lógica e retórica para este fim. Pelo contrário, em Gálatas 1:10, Paulo diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. No ministério, meus amados irmãos, particularmente eu creio que nós temos duas opções: ou somos servos de Cristo, ou nos tornamos servos de homens. E eu vos digo uma verdade: quem no ministério faz a opção de se tornar servos de homem, vive uma vida infeliz e miserável. Por quê? Porque nós jamais conseguiremos agradar o coração dos homens. Mesmo que busquemos isso, uma hora a gente desagrada alguém, uma hora a gente decepciona alguém. Por isso, se você ainda não pensou acerca dessa verdade, exorto e encorajo o irmão que busque a ser servo de Cristo, escravo de Deus. Que a nossa vida seja de fato toda voltada para a glória do nosso Deus. Chamo ainda, meus amados irmãos, a sua atenção, tratando ainda sobre a humildade de espírito de Paulo, que Paulo, como eu disse, ele poderia comunicar o Evangelho, comunicar a sua mensagem, a fim de se exibir e aparecer diante dos homens. Paulo não faz isso. Não foi essa a escolha, a opção do apóstolo. Em 2 Coríntios 2, de 1 a 3, Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E olha que desapego do apóstolo quando ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo aqui ele fala da sua experiência na igreja de Corinto, quando de fato aquela comunidade, os irmãos talvez saibam disso, tinha um grande apreço aos pregadores que possuíam grande oratória, boa retórica e boa argumentação lógica. Mas Paulo, com o objetivo de não ser confundido com estes, ele de fato abre mão daquele conhecimento que ele tinha, concentra-se exclusivamente na pregação do Evangelho, com o objetivo de que aquelas pessoas ali, de fato, pudessem conhecer a verdade. O que eu chamo a sua atenção e que eu gostaria que você pudesse refletir agora nesse ponto, é que você, seminarista, que aqui está no nosso seminário, tem recebido a cada aula uma grande quantidade de informações. Você tem buscado conhecimento, você tem lido bons livros, você tem se preparado nas línguas originais, você tem procurado conhecer até mesmo a história da igreja. E a pergunta que eu vos faço é: o que você fará deste conhecimento? Como você usará o conhecimento que você tem adquirido aqui nessa casa de profeta? Com ostentação, vaidade, exibicionismo, ou com humildade, simplicidade, promovendo a glória de Deus? Eu creio que Paulo tinha o mesmo sentimento que João Batista tinha e que nós devemos ter. Convém que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir cada vez mais. Se porventura, meus amados irmãos, no ministério aparecemos ou temos maior evidência do Cristo que nós anunciamos, já estamos também, meus amados irmãos, reprovados. É importante que a igreja que nos ouve, ela veja Cristo em nós e ela ouça a voz do Senhor da igreja por meio da pregação da sua palavra. Paulo era um homem humilde de espírito, pois mesmo tendo recursos ele abriu mão a fim de que Cristo fosse exaltado e não o seu próprio nome.
Uma quinta característica que eu chamo a sua atenção do apóstolo Paulo: ele tinha um amor sacrificial. Um amor sacrificial. E talvez das virtudes que temos apontado até aqui, seja essa a mais surpreendente. Eu vou fundamentar esse meu quinto ponto nos versículos 7 e 8. Eu chamo a sua atenção para que você possa acompanhar. Paulo diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, a qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, e aqui que eu destaco o amor sacrificial de Paulo, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Amados irmãos, Paulo amava a igreja de Tessalônica, não somente de palavras, mas as suas atitudes evidenciavam esse amor sacrificial. Porque, meus amados, eu creio que vocês vão de convir comigo, é muito fácil expressarmos o amor pela igreja verbalmente. Talvez difícil é amarmos a igreja por meio de ações e atitudes. E as nossas atitudes, elas precisam falar mais alto do que as nossas palavras. E amor é ação, amor é decisão, amor é atitude. Eu chamo a sua atenção para 3 atitudes que Paulo tinha para com a igreja de Tessalônica, que de fato mostravam que Paulo verdadeiramente amava aquela igreja. Primeira atitude, vejam vocês que ele abriu mão do seu sustento, mesmo sendo o seu direito. Ele abriu mão do seu sustento, mesmo sendo o seu direito. Versículo 7 diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Paulo entendia claramente que era um direito dele ser sustentado por aquela comunidade, sustentado por aquela igreja. Mas Paulo entendia que aquela igreja, que aquela comunidade, naquela situação, naquele contexto, não tinha condições de sustentá-lo. E a falta de recurso daquela comunidade, meus amados irmãos, não foi um empecilho, não impediu Paulo de pregar o evangelho naquela cidade. Segunda atitude que eu chamo a sua atenção aqui, que mostram claramente o amor de Paulo pela igreja de Tessalônica, ele se vê ali como um pai amoroso. Ele olha para os membros daquela igreja, para aquela comunidade, e ele se coloca como um pai amoroso. E Paulo muitas vezes usa dessa figura. Em 1 Coríntios capítulo 4 também, ele se apresenta como um pai amoroso da igreja de Corinto. E vale a pena aqui nós destacarmos o fato, e eu creio que alguns irmãos sabem disso, que na era apostólica, a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais problemáticas. Diferente da igreja de Tessalônica, que era uma igreja de tantas virtudes, a igreja de Corinto foi uma das igrejas que deu maior trabalho ao apóstolo Paulo. Mas nem por isso Paulo deixou de amar os irmãos daquela igreja e vê-los como seus filhos na fé. Eu digo isso porque é fácil nós amarmos quem nos faz o bem. É fácil nós nos dedicarmos a quem corresponde de forma positiva ao nosso trabalho. Mas Paulo amava como um pai amoroso a igreja de Tessalônica, que era uma igreja rica de virtudes, e amava também a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente problemática. Um pai, ele ama os seus filhos dessa forma.
Ele ama aqueles filhos que são mais quietos, mas ama também os mais agitados. E assim também nós devemos ver a igreja, meus amados irmãos. Nós, pastores, e os futuros pastores que aqui estão e que me ouvem nessa noite, nós devemos amar a igreja como um pai ama os seus filhos. E uma terceira situação nesse texto que eu chamo a sua atenção para mostrar o quanto Paulo amava de forma sacrificial a igreja de Tessalônica. Ele estava pronto a dar a sua própria vida pela igreja. E eu confesso que isso mexeu muito comigo. E aqui eu falo com muito temor e tremor no meu coração. Porque eu confesso a vocês que eu não estou pronto para isso. Que eu não me sinto ainda preparado para isso. Mas Paulo amava aquela comunidade. Ele amava aqueles irmãos de tal forma que, se necessário fosse, ele daria a vida pelaquela igreja. Que Deus trabalhe em nós, que Deus trabalhe o nosso coração, que nos dê essa mesma disposição, que nos dê esse mesmo amor, não só de palavras, mas de atitude. Paulo amava verdadeiramente aquela igreja, ao ponto de deixar claro a todos que, se necessário fosse, ele estaria pronto a dar a sua vida em prol daqueles irmãos. Já para eu pensar nisso? Traz agora a sua memória, a sua igreja. Traz à memória agora o campo que você trabalha, a congregação que você tem servido. Pensa naqueles irmãos, naqueles que ali estão. Seremos nós capazes de darmos as nossas vidas? Como eu disse a vocês, eu ainda não me sinto preparado para isso. Sexta característica do apóstolo Paulo. Espero que vocês estejam anotando aí. No versículo de número 9, eu e você podemos ver que Paulo era um homem de trabalho contínuo. Paulo era um homem de trabalho contínuo. Vejam vocês, por gentileza, o versículo 9, quando Paulo diz: porque vós recordais, irmãos, do nosso labor. E a ideia aqui do termo labor é um trabalho excessivo e fadiga. Paulo, ele suava mesmo a sua camisa, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Paulo não era um obreiro preguiçoso. Paulo era um obreiro que trabalhava. Paulo não gostava de cama. Paulo era um homem que se empenhava na obra de Deus. E eu digo, meus amados irmãos, que uma das piores coisas que pode acontecer a uma igreja é ela ser pastoreada por um pastor preguiçoso. A pior coisa talvez que possa acontecer a uma comunidade é ela ser cuidada por quem não gosta de trabalhar. O servo de Deus tem que gostar de trabalhar. O servo de Deus tem que ter disposição. O servo de Deus não pode ser preguiçoso. Eu chamo também aqui, mais uma vez, à luz do versículo de número 9, três questões que me chamam muito a atenção e que eu creio que também devem nortear o nosso ministério, o nosso trabalho. Primeiro, notem vocês que o trabalho que Paulo realizava era conhecido por todos. Vejam só como ele diz no início do versículo 9: porque vós recordais, irmãos, o nosso labor e fadiga. O trabalho de Paulo aparecia. O trabalho de Paulo era evidenciado. Por que eu digo isso? Porque é comum a gente ouvir a seguinte fala: eu faço, eu trabalho e ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém vê o que eu faço.
Com todo respeito e carinho, se você pensa assim, o seu pensamento está enganado. O seu pensamento está equivocado. Porque quando você trabalha na obra de Deus, pode não ter os frutos que você espera, pode não ter o reconhecimento da totalidade, mas a igreja, ela sabe quando o obreiro é bom de trabalho ou quando ele é preguiçoso. A igreja sabe. A igreja conhece quando um obreiro é trabalhador ou quando um obreiro ele é preguiçoso. Segunda coisa que me chama a atenção é que Paulo, ele trabalhava secularmente, fazendo tenda, para não ser pesado a ninguém. Vejam que ele diz que de noite e de dia labutando para não vivemos à custa de nenhum de vós. Anteriormente nós falamos sobre isso, que Paulo ele havia se disposto do seu salário, justamente porque aquela comunidade ainda incipiente, recém-organizada, não tinha ainda plenas condições de sustentar o obreiro, e por causa disso, por causa dessa consciência, ele se dispôs então ali a abrir mão dos recursos que era seu direito. Mas enquanto ele ali estava, ele trabalhava dia e noite. Em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 12, diz que o apóstolo Paulo ele fazia tendas, para que com o seu sustento ele tivesse condições de se manter e pregar o Evangelho. Então Paulo trabalhava em duas frentes, podemos dizer assim, não somente na proclamação do Evangelho, no anúncio da palavra de Deus, mas também ele trabalhava e se mantinha para que ele pudesse levar à frente a palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria que você pudesse agora, junto comigo, fazer uma reflexão sobre como nós temos usado o nosso tempo. Como nós temos usado o nosso dia. Temos usado o nosso tempo com sabedoria? Temos nos empenhado no nosso trabalho? Aos meus colegas pastores, temos nos empenhado no cumprimento das nossas tarefas, nas visitações, aconselhamento, nos estudos? Aos meus também colegas seminaristas, os irmãos têm acordado cedo para estudar? Têm cumprido as suas responsabilidades? Eu quero contar algo para vocês, seminaristas, para que vocês pensem aqui comigo. O cartão de visita de vocês é apresentado aqui nessa escola. Nós, pastores e seus professores, sabemos quem gosta de trabalho e quem não gosta. Sabemos quem tem responsabilidade e quem é preguiçoso. E não pensem vocês, meus amados irmãos seminaristas, falo isso com muito carinho, com muito temor no coração também, que a fama de vocês não extrapola os limites do seminário, mas corre pelos presbitérios. E é aqui que vocês se apresentam, e é aqui que vocês vão dar credenciais ao ministério de vocês. E aos meus alunos, seminaristas, colegas e irmãos em Cristo, que imagem você quer levar sua desse seminário? De um aluno preguiçoso, corpo mole, irresponsável, ou de alguém esforçado e dedicado? Outra questão que eu chamo a atenção também de Paulo é que tanto o fazer tendas quanto a sua atividade ministerial tinha um único propósito: a proclamação do Evangelho. Finalzinho do versículo 9 diz o seguinte: vos proclamamos o Evangelho de Deus. Todo o esforço, todo o empenho, toda a labuta de Paulo tinha como um único propósito fazer com que o Evangelho de Deus se tornasse conhecido. Sétima atitude de Paulo. Paulo, ele tinha uma conduta irrepreensível.
Paulo tinha uma conduta irrepreensível. Vejam vocês o versículo de número 10. Vós e Deus, olha só que interessante. Paulo convoca aqui duas testemunhas, a igreja e Deus. Só para nós pensarmos aqui, podemos convocar Deus para ser nossa testemunha a nosso favor? Eu creio que talvez possamos convocar Deus para ser nossa testemunha de acusação, porque Ele sabe os nossos erros, nossos pecados, porque Ele conhece o que nós somos. Mas aqui Paulo, ele chama e invoca o nome do Senhor como sua testemunha de defesa. Será que temos essa mesma ousadia? Poderíamos ter essa mesma intrepidez? Avante aqui no texto. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, e aqui está o meu argumento, a minha palavra, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo, ele tinha diante dos homens e diante de Deus a consciência de que ele estava vivendo de forma a não ser repreendido em nenhuma falta. É importante que fique bem claro aqui que Paulo era consciente sim dos seus pecados, ele entendia que errava, como todos nós estamos sujeitos a falhas, mas eu quero que você entenda a ideia aqui de irrepreensível da seguinte forma: Paulo, ele não se colocava na condição de ser repreendido pelos outros. Todos nós, servos de Deus, obreiros da Seara Santa, devemos zelar para nós não nos encontrarmos na condição de sermos repreendidos pelos outros, chamado a atenção pelos outros. É isso que Paulo aqui nos ensina. Howard Marshall, um famoso comentarista do Novo Testamento, ele expressa 3 adjetivos, mas eu tenho um professor de grego ali sentado olhando para mim, que na verdade são advérbios aqui nesse texto, que mostram as características que Paulo tinha na sua vida e que de fato levavam ele a ter essa consciência de viver de forma irrepreensível diante de Deus e dos homens. Primeiro, Paulo, ele se colocava em um viver piedoso. Paulo se colocava em um viver piedoso. E esse viver piedoso que Paulo se coloca expressa a sua relação com Deus, a sua forma de relação com Deus. Depois Paulo também fala sobre viver de forma justa, que na verdade fala acerca do caráter de Paulo, a sua inteireza de coração, o seu homem interior. O ponto que eu destaco aqui é que Paulo não procurava ser fingido. Quando ele usa essa expressão forma justa, aqui nessa passagem em especial, fala da sua integridade pessoal. Não era alguém dissimulado, não era alguém falso. E também Paulo, ele fala aqui nesse texto que ele vivia de forma irrepreensível, justamente gozando de um bom testemunho de toda a comunidade, de toda a igreja. Paulo, ele tinha prestígio diante da comunidade, diante dos destinatários dessa carta, por causa do seu exemplo pessoal. Vejam só que interessante. Mesmo a sua autoridade apostólica sofrendo ataque pelos de fora, Paulo invoca a comunidade que lhe conhece, e ele chama esta igreja dizendo: vós sois testemunhas da forma como eu me portei entre vós. Paulo não só chama os homens, mas ele também invoca o próprio Deus em sua defesa. Isso atesta que tanto as atitudes quanto o coração do apóstolo Paulo viviam ou procuravam viver de uma forma reta e irrepreensível sempre diante de Deus. Portanto, meus amados irmãos, lembro a vocês
que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, quando Paulo fala sobre o exercício do presbiterato, e os irmãos aqui estão preparados para serem presbíteros docentes. Alguns eu sei que são presbíteros regentes aqui também, mas todos somos presbíteros nesse sentido. A palavra do Senhor ali nos diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, não só o desejo de ser, mas também é necessário, portanto, que seja irrepreensível, ou seja, não seja encontrado na condição de ser advertido, repreendido por ninguém. E para encerrarmos, a oitava característica do ministério de Paulo. Paulo era um homem apaixonado pela glória de Deus, obcecado em promover a glória de Deus. Versículos 11 e 12, Paulo diz o seguinte: e sabeis ainda de que maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O objetivo de Paulo era fazer com que os membros da igreja de Tessalônica vivessem para promover a glória de Deus. Paulo constantemente trazia à memória dos seus leitores que todos eles foram chamados por Deus, eleitos por Deus, escolhidos pelo Senhor para um viver digno. E como é que Paulo então conduzia a igreja, como Paulo exortava os seus irmãos e aqui aos seus filhos na fé a viverem de forma que gloriava a Deus? Primeiro, quando nós encontramos a expressão exortava, nós precisamos entender que Paulo estava ali encorajando. Nós, como pregadores do Evangelho, não podemos deixar que os irmãos de nossa igreja caiam no desânimo, mas antes é necessário que eu e você constantemente venhamos a encorajar a igreja na qual nós servimos, para que os nossos irmãos em Cristo vivam para a glória de Deus. A nossa mensagem deve ser essa: olha, não desfaleça, não desista, coragem, irmão, vamos viver para a glória de Deus. Não se entregue ao pecado, não se entregue ao erro, não seja dominado pelo mal, antes reaja, viva de modo digno daquele que te chamou, promova a glória de Deus. O nosso ministério é um ministério exortativo, é um ministério de encorajamento, não somente um ministério exortativo de encorajamento, mas também é um ministério de consolo. A mesma voz que exorta e que encoraja deve ser também a mesma voz que consola. Consola os que sofrem, traz uma palavra de refrigério àqueles que vivem a dor do luto, que passam por problemas de relacionamento dentro da sua casa. O consolo visa também a promoção da glória de Deus. O consolo também visa fazer com que os nossos irmãos na fé vivam de forma digna do seu chamado. Mas também nós temos aqui a admoestação. E a admoestação aqui eu e você podemos compreender como o confronto amoroso contra o pecado. É necessário também, amados irmãos, que além de encorajarmos e consolarmos, confrontemos o pecado dos nossos irmãos. E por favor, se você não anotou nada, pelo menos anote isso. A pior coisa que você pode fazer à igreja na qual Deus tem chamado você para servir é entregar os seus irmãos à fé ao pecado. É permitir que os seus irmãos em Cristo vivam no pecado. Eu digo isso porque podemos ser tentados muitas vezes, para evitar problemas, desgastes e desgostos emocionais, deixarmos de confrontar de forma amorosa o pecado de um irmão. Às vezes nós nos cansamos, somos humanos limitados e falhos,
Mas eu espero que, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, você possa ser encorajado a olhar aquele irmão que você sabe que hoje está vivendo pela dureza do coração na prática do pecado, e a chamá-lo amorosamente a uma mudança e transformação de vida, a fim de que esse irmão em Cristo viva de forma digna da sua vocação para a glória de Deus. Seja um braço da graça de Deus, ajudando aqueles que estão vivendo no pecado a se afastarem do erro e da iniquidade. Esse é o nosso ministério, visando sempre a glória de Deus. Porque um ponto que eu chamo a sua atenção é esse: se nós perdermos o foco no ministério, nós podemos naufragar em nossa fé. Então, quando somos conscientes que o nosso objetivo é sempre a glória de Deus, somos fortalecidos pelo Santo Espírito de Deus a confrontarmos e exortarmos os nossos irmãos a abandonarem a prática do pecado. Termino aqui fazendo agora algumas aplicações aos membros da igreja, porque vocês perceberam que a maior parte das aplicações que eu fiz foram para os pastores que aqui me ouvem, seminaristas, futuros pastores, e talvez os irmãos que são membros da igreja possam sair daqui: pastor, e aí, diante disso, o que eu faço, o que eu aprendo, o que eu levo para casa? Então, sabendo que encontraria aqui irmãos membros da igreja que servem ao Senhor de forma piedosa, termino a mensagem me dirigindo a você, membro da igreja. Em primeiro lugar, se você vê essas virtudes no seu pastor, então ore por ele, honre, respeite e encoraje o seu pastor ainda mais, e seja grato a Deus por isso. Você olha para a vida do seu pastor e você vê essas virtudes na vida do seu pastor, saia daqui dizendo: Senhor, muito obrigado, eu sou grato ao Senhor pela vida do meu pastor, pelo seminarista que tem cuidado da minha congregação, pois eu vejo as virtudes de um homem de Deus na vida deste servo. Segunda consideração que eu faço: se você vê que ainda existem áreas na vida do seu pastor ou do seminarista que tem cuidado da sua congregação, que ele ainda precisa de ajuda, você vê que ele está se esforçando, mas que em algumas dessas áreas ele precisa de ajuda, converse com ele de forma amorosa. Pastor, eu estou aqui não para acusá-lo, mas para ajudá-lo. Eu estou aqui não para denegrir a sua imagem, mas para auxiliá-lo em oração. Eu sinto que o Senhor precisa trabalhar mais essa área. Eu sinto que o Senhor muitas vezes não tem mansidão e domínio próprio. Eu sinto muitas vezes que o Senhor perde o controle da situação, e eu vim aqui orar pelo Senhor. Talvez você nunca tenha feito isso, mas eu quero nessa noite, em nome do Senhor Jesus, lhe encorajar a procurar o seu pastor e agradecer a Deus pela vida do seu pastor, e a conversar com ele amorosamente e ajudar o seu pastor. Amados irmãos, eu creio que talvez vocês estão acompanhando recentemente, e com muito alarde, o altíssimo número de pastores que nos últimos anos têm cometido suicídio. E o ministério é de fato muito desgastante. Aqueles que se entregam ao ministério, aqueles que amam de fato o ministério, sabem o quão desgastante o ministério é. E muitas vezes o ministério pastoral é uma atividade solitária. Muitas vezes nós, pastores, mesmo cercados por uma grande multidão, mas emocionalmente vivemos sozinhos. Visite o seu pastor, procure o seu pastor no gabinete, no escritório pastoral, para orar com ele, para ler a Bíblia com ele. O pastor também precisa de cuidado, o pastor também precisa de amor. E por último, talvez a mais pesada aqui agora,
se você não vê nenhuma dessas virtudes no seu pastor, se você não confia no seu pastor, se você não tem dado crédito à palavra do seu pastor, porque você não vê nele os atributos de alguém que foi chamado por Deus, procure uma outra igreja urgente. Procure um pastor que você possa confiar. Procure um servo de Deus que possa te orientar. Procure um servo de Deus em que a vida e a palavra estejam em concordância. Eu sei que é pesado isso, mas nós precisamos procurar um pastor em quem nós confiamos. Alguém que quando fala, a gente sabe que fala com sinceridade, que não é um mercenário, que não é alguém avarento, alguém que está no ministério apenas buscando status e reconhecendo. Se você crê que o seu pastor, ou alguém que está cuidando na sua igreja, da sua congregação, é alguém apenas obcecado por reconhecimento, aplauso, e está no ministério apenas buscando recursos materiais, sai da igreja. Procura um outro lugar para você congregar, mas não entregue os seus ouvidos, a sua alma e o seu coração para um mercenário. Infelizmente, nos dias de hoje, temos muitos homens que se dizem pastores, mas são lobos transvestidos de ovelhas. E a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos pastores e mestres.